Meus irmãos queridos, boa tarde a todos. Quero começar pedindo desculpas pela falha cometida ontem no envio do vídeo. Tivemos alguns problemas técnicos, mas eu quero aproveitar a ocasião e dizer para os amados de que eu vou dividir o que disse ontem em pelo menos duas falas. A primeira hoje, até para abençoar um dos nossos irmãos queridos que me postou uma mensagem me perguntando sobre se havia algum tipo de relação entre o que ocorreu nos dias do profeta Joel e o que está acontecendo nos nossos dias. E eu quero começar lendo o verso 16 do capítulo 3 desse livro. O Senhor brama de Sião e fará ouvir de Jerusalém os céus e a terra, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. No tempo de Joel, meus irmãos, a terra em que ele morava, o território de Judá, o reino do sul, foi completamente devastado por uma invasão de 4 tipos de gafanhotos que deixaram a terra literalmente arrasada. Eu gostaria de pegar, irmãos, o que aconteceu com o profeta Joel na sua época e destacar do próprio livro desse profeta, meus irmãos, pelo menos hoje, 2 lições e amanhã nós terminamos essa conversa, e que se aproxima muito do que está acontecendo conosco nos dias de hoje. Em primeiro lugar, o efeito da devastação total. Tempo de Joel. Terra toda ficou arrasada. As pessoas foram prejudicadas. As pessoas foram atingidas. E nós estamos, meus irmãos, de alguma forma sendo atingidos, todas as classes sociais, praticamente todos os países estão sendo alcançados. Então há, irmãos, esse efeito de devastação, sem dúvida. Ninguém está livre. É verdade, há grupos de risco ou de mais risco, e eu fico acompanhando os noticiários, observando, meus irmãos, tal país, tal continente, tal... Enfim, irmãos, todos nós estamos sendo sujeitos aos efeitos do que está acontecendo com o nosso bom e velho mundo. Em segundo lugar, queridos, a nossa vulnerabilidade. Disse agora há pouco, há um grupo de risco, que corre um risco maior, mas na verdade, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a sermos contaminados, a passarmos mal, a ficarmos doentes. Isso nos mostra, nos revela que nós temos fraquezas, que nós temos limitações, que nós estamos sujeitos a enfrentar essas dificuldades, mais hoje, mais amanhã. Daí, meus irmãos, a necessidade imperiosa de que nós prestemos atenção nas autoridades sanitárias, no que eles estão orientando, no que eles estão dizendo, no que eles estão mandando que a gente faça. Ao contrário, infelizmente, do que tem pensado o nosso presidente, mas hoje, com todo o respeito que temos por ele, ele não é a pessoa autorizada a dizer o que nós, como população, devemos fazer, porque todos nós estamos sujeitos. E não é à toa que no tempo de Joel ele comparou aquela devastação, aquela destruição toda como tendo sido o dia do Senhor. Desde os tempos mais antigos, os judeus
ele sempre pensava, meus irmãos, de que havia aquela expectativa da intervenção de Deus, e que essa intervenção de Deus seria de modo dramático, seria de modo visível. Joel fala disso no capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1, depois no verso 11. E nós não podemos, meus irmãos, deixar de nos lembrar aqui que nas páginas do Novo Testamento, essa expressão dia do Senhor é uma referência ao retorno de Jesus, e que vai ser aquele dia, meus irmãos, um dia de socorro, de justificação para muitos, mas de condenação para todos aqueles que vivem afastados da presença de Deus. Querido irmão, aproveite esse tempo. Você está em casa com a sua família, cercado pelos seus. Aproveite esse tempo para orar, cantar louvores, interceder. Se você não tem nenhum velhinho na sua família, adote um da igreja, mantenha contato com ele. Se todos foram, me adote. Será um prazer fazer parte da sua família nesse tempo, mas não desperdice essa oportunidade sem que você e a sua família, a sua casa, a sua igreja dentro de casa possam aproveitar esta hora para melhorarmos todos o nosso relacionamento com o Senhor Deus. Que Ele mesmo nos abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Amém.